Sou Roberto Ribas, sou publicitário, sou diretor de estratégia da Brivia, uma agência focada em construção de experiências de marca. Os dados sempre foram importantes para a tomada de decisão. A tomada de decisão sempre foi um misto da leitura de dados com a intuição do gestor, agregada a um pouco de experiência, né? O que é diferente hoje é que nós temos um volume muito grande de dados e, mais do que o volume, uma capacidade de análise desses dados muito maior. E isso faz com que a intuição possa ser aplicada de uma forma muito melhor, muito mais pontual. Sempre haverá a necessidade da intuição e da experiência do gestor. Isso vai fazer a diferença. O ponto hoje é que nós temos à nossa disposição muitas ferramentas analíticas, muita capacidade de manipular os dados para que empodere a nossa tomada de decisão. O que está acontecendo hoje é que a análise de dados, o Big Data, ela tem sido um grande buzzword. Isso dá uma certa pressão em todos os gestores, sejam eles de comunicação, sejam eles de negócio. O que eu faço com tudo isso? É Data Analytics, é Big Data, é Social Datas, é Social Listening, é muita informação, é muita pressão do mercado, são muito buzzwords que eu preciso, como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Isso gera um incômodo. O que nós temos que entender é que as empresas têm os seus tempos, né, e os seus processos para adaptação, para trazer essa nova ferramenta para dentro do seu dia a dia, né? O que nós costumamos fazer lá na Brivia é nós entendemos um pouco o contexto do nosso cliente, entendemos como é que funcionam os processos deles e tentamos buscar as melhores perguntas para serem respondidas. E aí vamos buscar efetivamente aquilo que vai responder a essas perguntas através de dados, através de informação. Então hoje não é possível se trabalhar sem estar sustentado por dados, mas não precisamos sair correndo também para tentar buscar um monte de ferramenta e um monte de coisa, encher PPTs com relatórios e gráficos cheios de dados para cá e para lá, que isso não vai ajudar. O que vai ajudar efetivamente é saber quais são as perguntas que fazem sentido para o nosso negócio, para o nosso momento, e aí tentar as respostas. Um outro ponto importante nesse processo é que essas respostas elas precisam ser democratizadas, elas precisam estar à frente das pessoas. Essas informações analisadas, elas precisam empoderar não somente a tomada de decisão, mas também todo o time de trabalho para que possa ser orientado por isso. Isso vai fazer muita diferença. Existe hoje uma discussão, né, de qual é mais importante, se é a tomada de decisão baseada em dados, se é a tomada de decisão baseada no feeling, né, a criatividade no meio disso tudo. Eu acho isso uma grande bobagem, tá? Porque na realidade a tomada de decisão ela sempre vai misturar as duas coisas. Ela sempre vai estar orientada a dados, orientada ao conhecimento e com a capacidade de entendimento, a experiência, a aptidão. Apesar de estarmos falando muito sobre esse tema, né, e desde as primeiras capas de revistas com o termo Big Data, o mercado brasileiro ainda não é data-driven, né? O mercado brasileiro precisa evoluir muito para se tornar orientado a dados, tanto em questão de capacitação quanto em questão de ferramental, né, e organização das empresas. Hoje as empresas ainda são muito loteadas, né, as áreas de marketing e negócio ainda são muito fatiadas, cada um com um pedaço do processo. Isso dificulta uma análise mais holística do todo. As pessoas precisam entender, saber manipular e saber ler dados, né, saber ler a informação, ler gráficos, qual é o melhor formato desses gráficos. E em cima disso, por isso que nós sempre falamos que a evolução parte de saber quais são as perguntas a serem feitas. E aí os dados vão ajudar a responder essas perguntas. E conforme nós formos consumindo esses dados, formos manipulando esses dados, nós vamos criando as novas perguntas e essas perguntas vão nos orientando para um caminho de tomada de decisão. E aí a gente coloca um pouco a intuição em cima e a gente consegue buscar o nosso caminho de construção de negócio e construção de resultado.